É muito bom poder trazer para vocês hoje, no nosso podcast, o Hugo De Giovanni. Ele é mentor em gestão do tempo e produtividade. Você deve estar perguntando, o que é isso, Mônica, que você está querendo trazer? Você sabe estudar direito? Você tem certeza que você alcança os seus objetivos em termos de foco quando você vai fazer um estudo para um simulado, para uma avaliação? Eu tenho certeza de que todos vocês, não só alunos, mas pais, professores, todos serão muito inspirados pelo podcast de hoje. Hugo, conta um pouquinho da sua história para a gente. Bom, primeiramente, Mônica, é um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, a oportunidade de falar com o seu público de um assunto que se torna cada vez mais importante, né? Quando a gente fala de gestão do tempo, nós estamos falando de um recurso intrínseco à nossa vida, comum a todas as pessoas o tempo todo. Mas pouco a gente se preocupa em observar como é que nós estamos lidando com esse recurso, né? Então, o trabalho de mentoria na área de gestão de tempo e produtividade justamente tem o objetivo de ajudar as pessoas, e aí você pode abrir esse leque para qualquer pessoa que acompanha o podcast, mas pensando nas pessoas que trabalham, você que é colaborador, você que é empreendedor, você que é aluno, que é pai, ou seja, todas as pessoas hoje no mundo que nós vivemos, com acesso a muita informação, dispositivos, internet, são muitas informações, é muita demanda que chega até nós, de trabalho, de tarefa, de compromissos, e nós precisamos saber como estruturar isso, organizar isso da melhor forma para que nós possamos aproveitar bem essa passagem nossa por aqui. Senão, a grande maioria das pessoas que desconhece isso ou que nunca ouviu falar sobre formas de se gerir o tempo, nem fazem ideia de quanto vive batendo cabeça, o quanto vive perdendo oportunidade, não tendo eficácia, não tendo eficiência nos seus compromissos e nas suas responsabilidades, digamos assim. Acaba só passando, pela vida. Exatamente. Eu costumo dizer nos treinamentos, que ou você vive ou você sobrevive pela vida, E hoje em dia a gente vem percebendo, tanto no mercado fora da educação, Então, o meu trabalho é desenvolvido também junto com empresários, junto com empreendedores de micro e pequena empresa, que precisam da produtividade como um recurso para otimizar os seus resultados. Potencializar, inclusive. Isso. Cada vez mais isso é necessário. A reclamação é quase que unânime das pessoas. Eu não tenho tempo para nada, não tenho tempo para nada. E a questão toda não vão aumentar o número das horas, Nós não teremos mais horas no dia, nem no mês, nem na semana. E nós precisamos aprender a lidar com toda essa enxurrada, de informações cada vez melhor, E é uma responsabilidade de cada um, Hugo? Esse gerenciamento do tempo. Então, quando ele tem essa possibilidade de saber o que fazer e como fazer, fica totalmente diferente. Conta pra gente um pouquinho, quando que surgiu essa ideia? Nossa, Mônica, então vamos lá. Vamos começar contando um pouquinho da minha história, Eu acho que tudo converge para chegar nesse lugar, Eu sou também aqui da região de Ribeirão Preto, Minha família é aqui de Orlândia, onde eu passei toda a minha infância, A minha educação de base foi toda lá, Numa cidade aqui de 45 mil habitantes, aonde eu estudei na escola pública, tive a oportunidade de fazer um ensino médio, num colégio particular, com um sistema de ensino mais organizado, digamos assim. Mas o meu desafio, com o vestibular, puxando o gancho aqui para o público dos alunos, de quem está passando por esse momento, não foi muito simples. Hoje eu consigo entender que uma das variáveis que atrapalharam o meu desempenho até que eu conseguisse atingir o resultado da aprovação, uma das questões que eu não tinha a mínima ideia de que era preciso saber administrar era justamente o tempo. Mas isso nós estamos falando de 15, 20, 30 anos atrás já. O que dirá hoje com todo esse acesso que a gente tem. Então eu fui um aluno que eu
prestei vestibular, né? Eu acabei me formando em ciência da computação, eu sou bacharel na área de tecnologia pela USP de São Carlos, mas sofri, né? Eu prestei vestibular no 3º ano, prestei vestibular num ano de cursinho, não tive resultado, e só no 2º ano de pré-vestibular é que fui alcançar mesmo o resultado, né, de aprovação, né? E esse processo, né, o sucesso disso, passou por uma grande transformação, né? Que na época eu não conseguia dar muito nome para o que eu fiz, né? Efetivamente. Mas hoje, depois do restante da história que eu vou contar, né, das experiências que eu tive, hoje eu consigo entender claramente quais foram as modificações nesse envolvimento com os estudos, né, e que efetivamente me levaram ao resultado. Não foi ao acaso, né? Então, nós seres humanos não alcançamos coisas... me fugiu a palavra. Não alcançamos objetivos, nós não atingimos projetos, né, que são desafiadores ao acaso, né? Então, é preciso muita disciplina. Né? Muitas vezes intuitivamente, né, ou de forma inconsciente, mas para muitas pessoas é preciso muito autocontrole e saber exatamente o que está fazendo, né? E aí eu fui aprovado, né? Passei no vestibular da USP, né? Então passei por todo esse desafio de ensino médio, me formei, né, como bacharel em ciência da computação no ano de 2005 e fui morar em São Paulo, né? Fui trabalhar na área de tecnologia, na área de TI, depois fiz uma pós-graduação na área de gestão executiva em projetos, né? Onde eu já buscava uma ampliação, né, da minha atuação e não ficar muito restrito só à questão técnica da TI. E foi justamente nesse curso de pós-graduação que eu acabei aprendendo, né, e conhecendo uma série de disciplinas que, mais do que focado em projetos, que era o nome, como isso ampliou a minha mente para entender que variáveis como o tempo, o custo, os riscos, a qualidade do que a gente faz, né, o escopo dos nossos objetivos, dos nossos projetos, a nossa comunicação, né? Então, tudo isso são áreas de conhecimento que nos dias de hoje são essenciais que você tenha um certo domínio, né, sobre ferramentas, sobre boas práticas, sobre como efetivamente olhar para tudo isso, pessoas, né? Então essa pós-graduação abriu a minha mente, né, assim, me levou para um âmbito diferente. E aí, depois de 10 anos, né, morando na capital, ainda trabalhando com tecnologia, mas já pós-graduado nisso, eu sofro um assalto à mão armada em São Paulo. Um dia voltando da academia, chegando para um final de dia de trabalho, eu sofro um assalto à mão armada que vira minha vida de ponta cabeça. Né? Então, vira ponta de ponta cabeça porque é como se eu enxergasse um norte, um caminho para minha vida. Né? Minha vida era construída, a visão em cima de ser um profissional de tecnologia. Só que, de repente, isso desconstrói de uma hora para outra. Aí, né, eu citei agora há pouco, né? O risco eminente desse assalto ter se transformado numa tragédia. Uma tragédia, com certeza. É muito comum isso na capital de São Paulo. Quando eu morava lá, vi diversas vezes, né, no jornal, né, no Jornal da Sete, né, que aqui na região a gente tem como IPTV, o Jornal da Sete, todos os dias tinha uma matéria de um assalto que a pessoa não reagiu, né, e o assaltante simplesmente deu um tiro, tirou a vida da pessoa. Então, esse evento desse assalto me fez me ver nesse lugar, né, e me fez questionar quais escolhas eu estava fazendo. Esse evento desse assalto, né, se prorrogou, assim, as consequências psicológicas dele, né, se prorrogaram por mais 2 anos, quando culminou numa tomada de decisão, acho que é a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida, que foi abandonar minha carreira, que foi deixar para trás tudo que eu havia construído até lá, porque eu queria construir algo diferente. Né? A sensação que eu tinha, mesmo como bom profissional na área, é que eu não estava construindo algo para deixar de legado. Né? Isso parece que está muito na moda as pessoas falarem sobre isso e propósito, mas eu estou citando isso propositalmente, Mônica, porque o que acabou acontecendo com o Hugo? 10 anos depois, né, de um grande desafio que era conquistar uma vaga numa boa universidade,
né, me desenvolver, conquistar um bom diploma, eu me vejo diante de um cenário onde tudo aquilo que eu construí não tinha mais sentido. Né? Esse evento, esse fato curioso, me fez, na época, voltar, esses 10 anos lá atrás, os 15, na verdade, né, somados os 5 anos da universidade, e falar o que me faltou para escolher diferente? Porque eu me questionei várias vezes, né? Por que eu fui para a tecnologia? Né? Por que eu fui para a TI? Porque eu gostava de mexer com o computador? Aqui vai uma dica, né? Uma das dicas que hoje eu trago, né, nos trabalhos que a gente desenvolve com alunos. Nossa escolha profissional, ela não pode ser pautada naquilo que a gente só gosta de fazer. Esses são alguns elementos que podem ajudar você nessa escolha. Mas, infelizmente, na época, e a gente vem percebendo que hoje ainda, a escola pouco estimula, pouco influencia positivamente, né? Não na escolha, você deve escolher isso. Isso, no restante da minha carreira, que eu já vou contar, aprendi muito assim. Nós temos que tomar muito cuidado como a gente influencia as pessoas. Né? Se a gente influencia as pessoas para fazer boas escolhas com base nas referências que elas têm, é positivo. Então, eu sinto que a escola lá atrás faltou trabalhar elementos comigo e com os alunos de ensino médio para que essa minha escolha fosse melhor. O papel da escolha profissional o papel de apoiar os alunos está onde na sociedade? Isso é uma responsabilidade só da casa? Isso é uma responsabilidade só da família? Ou esse é um papel da escola? E eu, particularmente, senti, né, essa lacuna, esse vazio, essa falta de uma orientação. Porque não é comum, não era para ser normal isso. 10 anos depois eu ter que começar tudo de novo. Eu não vejo como um problema, tá, Mônica? Né? Acho que as pessoas precisam ter coragem mesmo, né? Se não se identificaram, se hoje não se encontram numa profissão, na profissão que não só traz renda, né? Mas também traz sentido de vida, né? Sensação de vida. Elas precisam ter coragem de buscar outras coisas. Nunca é tempo. Mas, já que a gente está falando muito sobre gestão do tempo, é um tempo perdido. Né? Eu não posso hoje ficar lamentando todos esses anos. Eu aprendi muita coisa, me desenvolvi como pessoa, como profissional, né? Mas eu poderia ter construído um caminho diferente bem antes disso. Né? E aí o que acontece? Né? Quando eu tomo essa decisão de deixar a carreira, eu tomo a decisão também de sair da capital, de sair de São Paulo. E eu me lembro muito bem quando chamei o meu chefe, né, na época, e falei, olha, eu não venho mais trabalhar daqui 2 semanas. Eu trabalhava num grande grupo, uma grande conglomerado de família daqui do Brasil, né? Então, trabalhava para o Grupo Votorantim, trabalhava especificamente no banco, né, e na financeira. E eu chamei o meu chefe e falei, olha, daqui 2 semanas eu não venho mais. E ele, óbvio, né, reagiu, como assim? Como é que você arruma outro emprego e deixa a gente e tudo mais? Eu virei para ele e falei assim, ele levou um susto na cadeira dele. Eu falei assim, ó, cara, eu tô deixando o trabalho porque eu vou voltar para o interior e eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Ele se assustou, assim, né? Ele perguntou, você tá bem, Hugo? Eu falei, olha, eu nunca estive tão bem na minha vida. E aí começa uma nova fase, né, Mônica? Que é a fase que eu retorno para o interior, volto para Ribeirão Preto, que é uma cidade que eu sempre quis morar, né? E para começar de novo, para começar uma nova carreira. E nesse processo de, e agora? Né? O que eu vou fazer? Eu tinha uma bagagem de coisas muito grande, né? Mas ainda não sabia como colocar isso em prática. É aí que surge na minha vida, né? Num momento que é até polêmico a gente falar sobre isso hoje, né? Surge a tal da metodologia coach, né? Do tal do coaching, né? E aqui o pessoal que está ouvindo, né? Muitas pessoas já vão olhar com o nariz torcido, né? Com uma certa desconfiança. A gente entende, né? Eu entendo, né, o que aconteceu com o mercado do trabalho de coaching no Brasil hoje. Infelizmente, a gente Algumas teve... pessoas, né? Alguns caminhos também. Sim, eu acho assim. Não dá pra generalizar. Hoje a gente vê o coaching, né, dentro de piadas em stand-up, né? Então, assim, virou uma forma de banalizar com certa razão. Né? Eu acho que os críticos, comediantes disso têm certa razão. Porque o que a gente encontra no mercado são muitas pessoas fantasiadas de coach. Eu digo fantasiadas porque é uma fantasia mesmo. Né? Mas falando sério sobre o assunto, né? O coach surge na minha vida, né? Como um convite, uma sugestão de um amigo na época, para que eu fosse conhecer a metodologia, né? Para que eu fosse aprender a metodologia.
E ela de forma séria, né, o coaching de forma séria, ela é um trabalho que é baseado em perguntas, mas não é um trabalho onde você faz qualquer pergunta para a pessoa que você está desenvolvendo, né? Você precisa saber construir as perguntas de forma estruturada, você precisa evitar... você precisa evitar, por exemplo, as influências, você precisa evitar sugestões, né? Você precisa evitar perguntas indutivas. Então, existe todo um critério sério por trás da metodologia que, infelizmente, poucas escolas de formação respeitam e mantêm isso, né? Eu falo com muito orgulho da escola que eu vim, porque até hoje eles trabalham com esse viés. Olha, nós respeitamos a essência, né, do coach, né, e não misturamos ela com outros ingredientes, que foi muito o que aconteceu, né? E a gente hoje vê muito guru, né, se chamando. Hoje a gente vê coach de tudo, né? E, na verdade, o coach... Eu acho que o nome do coach foi um nome infeliz dado pelas pessoas, né? Na tradução pura do inglês, né? Então, muita gente que se entendeu treinador de alguma coisa se intitulou coach, mas com essa intitulação, com essa etiqueta de coach, a única coisa que eles não entregavam era justamente o desenvolvimento que o coaching promete. Mas por que eu estou falando isso, né, Mônica? O coaching surge na minha vida, né, como uma alternativa, né? Eu, na época, ainda sem ter direcionamento, fui fazer para conhecer. A gente ainda não estava na moda, né? 10 anos atrás já, não estava na moda todo mundo querer fazer curso de coaching. Eu fui fazer e acabei aprendendo nessa metodologia uma coisa muito rica, que é esse poder da conversa, né? E como o questionamento gera transformação. Muitas pessoas nunca pararam para pensar no seguinte: toda vez que você tenta, por exemplo, um professor em sala de aula, ele está lá basicamente para introduzir um conceito para os alunos. Então ele está lá para afirmar, com base em uma série de conhecimentos dele, né, o conhecimento daquela disciplina, afirmar conceitos, né, afirmar as coisas. E é um processo, a escola ou qualquer outro curso natural que você faz, você vai lá para receber. Há um processo de você vai aberto, você vai interessado em aprender e alguém está lá te abastecendo de informação. Mas não é só assim que nós nos desenvolvemos como seres humanos. Existem coisas que nós precisamos encontrar as respostas por nós mesmos, né? E quando você não tem uma metodologia estruturada como essa, ou alguém que talvez nem saiba coaching especificamente, mas que, em vez de afirmar, faça boas perguntas, né? Você deixa de despertar na mente do ser humano coisas importantíssimas, né? Então, o coach entrou na minha vida e eu comecei, obviamente, a trabalhar com essa metodologia, né? Durante alguns anos, né? Trabalhei com desenvolvimento de pessoas, né? Com essa metodologia. E coincidentemente ou não, a maioria dos clientes que eu tive nesse período eram adultos já, formados, empregados e descontentes profissionalmente. Olha isso. A quantidade de profissionais descontentes profissionalmente que chegavam até mim, tinha passado por um processo parecido, era assim: 9 a cada 10 clientes vinham com a mesma queixa. E isso foi abastecendo aquele incômodo do Hugo inicial. Ninguém falava em burnout nessa época, Não, né? Se falava em burnout ainda. Pelo menos de forma popularizada, não, né? Mas, e assim, um cliente atrás do outro, eu falava, gente, mas quanta gente insatisfeita. Infeliz. Infeliz, com escolha. Eu falei, tem alguma coisa errada com a nossa educação. Né? Não foi só... E aí você começa a perceber... E que tem várias pessoas com o ensino médio, né? Principalmente o ensino médio, que é o trampolim, digamos assim, né, Mônica? Eu acho que é a etapa da escola que tem que preparar a gente para essa escolha, né, do ensino superior, para a escolha da carreira. É o momento ideal, né? Não vamos dizer que é o único, mas seria o momento ideal para essa escolha. E aí essa quantidade de pessoas passando por isso foi sempre me fazendo me lembrar, me reconectar com essa história e falar, tem alguma coisa de errado. Alguma coisa diferente precisa ser feito, né? Essa escolha não pode passar não pode continuar sendo assim. O meu incômodo começou a ser assim: será que a gente vai ter que ter uma boa parcela da sociedade dedicando tanto tempo da vida para em um determinado momento ter que procurar um psicólogo, ter que procurar um terapeuta, ter que cair na mão de um coach porque eu estou insatisfeito e agora o que eu faço?
E o engraçado que é assim, a quantidade de pessoas que escolhem a sua carreira por influência de outras pessoas. Sabe isso que eu tô falando do, olha, faz isso porque isso é importante. Vai ser médico, porque a família toda é médica. Vai ser advogado, porque isso, por aquilo. Vai ser engenheiro, né? Então, nós, como pais, né, temos que tomar muito cuidado nessa influência da carreira. Né? Porque o aluno que está do lado de lá, ele nem sempre vai ter liberdade. Eu me lembro de um cliente que depois de algumas sessões comigo falou: Hugo, eu vou te confessar uma coisa, eu construí confiança em você, vou te falar uma verdade. Falou assim: eu fui fazer medicina porque minha família inteira é médica. E agora que o trabalho que eu estou fazendo com você aqui, as questões que você vem me trazendo, o me colocar para pensar a respeito de quem eu sou, né, e das escolhas que eu posso fazer, ele confessou para mim, falou: cara, eu queria ser músico. Só que ele falou para mim: como é que eu poderia, numa família tradicional de médicos, decepcionar o meu pai e a minha mãe de que eu não seria mais um médico? Ele contou, eu lembro uma história, não esqueço nunca mais. Ele falou: eu me lembro desde pequenininho, em churrasco das famílias, meu pai fazia questão de me pegar no colo, me levantar e falar: o futuro médico da família. Olha isso. Né? Então, assim, muitas pessoas escolhem as profissões, e eu escolhi dessa forma, com poucos elementos, digamos assim. Então, isso começou a ficar muito claro no meu trabalho como coach, né? Nessas sessões de coach, nesses trabalhos de desenvolvimento de pessoas com essa metodologia. Essa mesma falha, digamos assim, essa deficiência, isso ficou muito latente. Foi aí, né, que eu comecei meio que com uma vontade de transformar isso, de mudar isso. Eu falei: pô, alguma coisa diferente precisa ser feita. O que é o diferente, né? Foi aí que a gente já conversou, né? Você sabe do projeto do Aprovação Consciência, né? Que é um trabalho já, é um projeto escrito já há uns 5 anos atrás. Quero que você fale sobre ele daqui a pouco. Nós vamos falar. Né? Que é um projeto que visa, né? Que tem como objetivo entregar aos alunos mais elementos do que eles recebem na escola. Resumidamente, o que eu quero dizer com isso, né, amor? E que seja antecipado, né, Hugo? Porque o que a gente observa? A gente só tem, ou a gente busca esse autoconhecimento normalmente numa pós-graduação, no mestrado. Eu, por exemplo, eu só na pós, no MBA de Gestão de Pessoas, que eu fui fazer o meu primeiro trabalho de autoconhecimento. Até então não tinha feito absolutamente nada. Sim. Já era, assim, falar que era tarde, não, porque eu estava muito feliz com o que eu estava fazendo. Eu sou uma pessoa muito realizada na área da educação. Minha mãe, por um acaso, foi professora também, mas era professora de ciências. Eu ia muito mal em ciências, não gostava da matéria, meu negócio era gostar de português. Uhum. Mas eu sinto que esse cuidado do autoconhecimento, essa possibilidade, ela sempre era tardia. Uhum. Então, havendo essa possibilidade com o que você desenvolveu nesse projeto, que foi o que me encantou, eu tenho certeza de que vocês ficaram curiosos. O que é essa aprovação consciência? O que é esse projeto? E é consciência, e que acaba levando para uma consciência maior. Aguarde a segunda parte semana que vem.